Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, pois meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assê. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados, meus prezados irmãos, aqui na nossa comunidade, com o padroeiro, a transfiguração do Senhor, a transfiguração de Jesus.
A igreja nos apresenta, nesse último dia do ano, a festa hoje da Sagrada Família. Jesus, Maria e José. E a leitura do Evangelho que nos apresenta, muito importante, no Evangelho da infância de Jesus, que se encontra em Lucas, os primeiros 2 capítulos. É bom uma hora todos nós lermos o que acontece no nascimento de Jesus e que estão contados nos primeiros 2 capítulos, que lêssemos então esses 2 capítulos em sequência, para a gente ver como é que é narrado para nós a questão ao redor do nascimento de Jesus. E também da leitura, que depois vamos ler uma parte dela, no na festa de Santos Reis, a visita dos magos. Isso é contado aí no Evangelho de Mateus, também capítulo 1 e 2. Portanto, recomendo ler os 2, Lucas 1 e 2 e Mateus 1 e 2. Tudo ao redor da infância de Jesus. E um dos fatos que coloca aqui na nossa leitura, coloca 2 fatos. Maria e José querem cumprir tudo o que estava escrito na lei, por isso que de Nazaré, eles estão, não em Nazaré, em Belém, eles estão em Belém ainda, e aí eles vão para o templo para cumprir aquilo que está escrito na lei, a purificação de Maria, oferecendo também um sacrifício, no caso sendo pobres 2 pombas, e a segunda parte, como ele fala aqui, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Isto é uma tradição muito antiga, escrita no livro do Êxodo, onde se dizia o primeiro filho que nasce de tudo, seja de animais, seja de homens, o primeiro fruto que sai da árvore, isso pertence ao Senhor e por isso deve ser levado ao templo. Mas aí existia o resgate ao oferecer o sacrifício, no caso, nesse caso de 2 pombinhos, né? Aí a família resgata o primeiro filho e leva ele para casa. Isso aparece aqui, então, Maria e José cumprindo aquilo que está na lei, ainda do Antigo Testamento. Nós estamos fazendo a passagem entre o Antigo Testamento, e aí mostra que José, Maria, como chama José no Evangelho de Mateus, é o homem justo, e a pessoa que é justa dentro da mentalidade do Antigo Testamento é aquela que cumpre as leis e as normas existentes na Sagrada Escritura, que existia até então, que era o Antigo Testamento. Depois, na segunda parte, nós temos alguma coisa nova. Primeiro, quando eles estavam lá, em Jerusalém, no templo, aparece um homem, não era sacerdote, não era levita, não era profeta, era um homem chamado Simeão, o qual disse era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. Nós sabemos que muito dos povos de Israel tinham abandonado a sua fé, tinha entrado num caminho de injustiça, de interesses pessoais, mas esse homem conhecia toda a tradição do Antigo Testamento, da Sagrada Escritura, a tradição do seu povo, e manteve-se fiel. Todas as pessoas que aparecem aqui nos primeiros 2 capítulos de Lucas e de Mateus são consideradas pessoas já idosas, a maioria deles idosas, né, que pertencem ao Antigo Testamento, e as pessoas novas, principalmente representadas por Maria, é aquela que vai ser a ponte que vai nos dar o novo, que vai ser Jesus, que nasceu em Belém, que celebramos na noite de Natal. Então esse Simeão, que era um homem simples, idoso já, aguardando a consolação de Israel, diz
cheio do Espírito Santo, ele foi para o templo e quando viu Maria e José entrando no templo para fazer as obrigações de acordo com a lei, oferecer o sacrifício, antes de entrar no templo, pegou a criança no colo e aí diz aquilo que é considerado como uma das 3 orações no Evangelho da infância de Jesus. Chamado assim: agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo, que é ele, o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. A salvação está contida nesse menino. É ele que vai nos trazer a novidade do Pai, porque o Antigo Testamento, não conseguiram descobrir no Antigo Testamento o verdadeiro sentido da vida e a verdadeira vontade de Deus. Quem vai mostrar para nós o que é a vontade de Deus e o que Deus quer de nós é esse menino, que ele está colocando, os meus olhos agora viram a tua salvação. Por isso, a importância de termos como base para a nossa fé, para a nossa vida, o nascimento desse Jesus que nós vamos conhecer. E a igreja faz questão, na liturgia de domingo, na leitura do Santo Evangelho, nos apresentar este ano, através do Evangelho de Marcos, conhecer quem é esse Jesus do qual estamos celebrando o seu nascimento. Ele que é o nosso Salvador, mas precisamos conhecer o Jesus verdadeiro. Uma das coisas fundamentais, muito importantes para conhecer o Jesus verdadeiro é reconhecê-lo, como celebramos na noite de Natal, nasceu humano. Gente como todos nós. E o resto tudo precisa ser conhecido, vivido a partir desse fato fundamental. Jesus se tornou humano como todos nós e Jesus é da nossa carne e do nosso osso. E ele vai viver a vontade de Deus e vai mostrar para nós qual é a vontade de Deus, se nós realmente conhecemos toda a sua vida. Portanto, porque meus olhos agora viram a tua salvação. Existe uma perspectiva agora para quem vai seguir esse menino, o seu projeto, o seu amor, a sua misericórdia que ele nos trouxe do Pai. Por isso é muito importante, a salvação está à vista. Nós também temos essa oportunidade, nós temos o Evangelho, nós conhecemos Jesus, pode conhecer mais, então a salvação também para nós pode acontecer, mas isso depende de nós. Jesus é aquele que nos deu, que nos abriu o caminho, que nos mostrou como devemos fazer, mas se fizermos, chega a salvação. Se não fizermos, ficamos esperando que Deus nos dá a salvação, ela não chega. Ela chega quando nós fazemos na nossa vida concreta. Por isso, conhecer Jesus e o seu projeto é um caminho que se abre para a nossa salvação. Então, porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos. Isso é muito importante. Já abre nesse hino de Simeão a ideia que esse homem que nasceu humano, importante a gente dizer humano, porque no humano inclui toda a humanidade, todo mundo. Isso já aparece dentro do projeto de Jesus. Ele veio não para salvar o seu povo apenas de Israel, como aparece aqui na própria leitura, mas ele veio nessa oração de Simeão, ele veio para salvar a todos os povos, porque todos os povos são humanos, são filhos do mesmo Pai, o nosso Criador. Que preparastes diante de todos os povos, ele que vai ser luz para iluminar as nações todas, ser luz para iluminar as nações e vai ser glória do teu povo Israel. Essa glória, dizer assim, quando os pais, por exemplo, um filho faz algum progresso, faz alguma coisa nova, e os pais dizem, é meu filho, viu? É meu filho. Eles se sentem glorificados porque um filho
operou uma grande coisa que serviu para o bem de todo o povo. Então, por isso que é a glória. Mas é importante perceber aquilo que nós celebramos no Advento, as luzes, as 4 velas. A luz vem crescendo, 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 até aparecer a grande luz que é Jesus. E Simeão diz, ele é luz para iluminar todas as nações. E aí entra também a profetisa Ana, não vou explicar tudo aqui, muito importante, olha, profetiza Ana, mulher, que diz que já estava casada há 7 anos, mas esses 7 anos significa todo o tempo que ela foi casada. Na realidade, não sabemos, se for contar, quantos anos conviveu com o marido. E que agora, ele disse, essa mulher tem 84 anos, que significa 84 é 7 vezes 12. O número 7 na Bíblia é o completo, o 12 também é o completo. Portanto, ela viveu todo o tempo completo. Acredito eu que ela representa todo o Antigo Testamento. O tempo já é completo agora para iniciar um novo tempo, que é o tempo daquele que ela vai elogiar. Ana chegou nesse momento, pôs-se a louvar a Deus e falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. É interessante perceber que Lucas já faz referência aqui que existe em Jerusalém, principalmente no templo, uma escravidão, uma submissão, uma coisa que não é perfeita, não é de acordo com o desejo de Deus, porque Jerusalém na realidade se tornou aquela cidade através do templo que massacrava o povo, que obrigava o povo, aquilo que Jesus mais tarde ele vai dizer, está vendo toda essa construção que está lá no templo, não sobrará pedra sobre pedra. Isso precisa ser libertado. E quem vai libertar isso vai ser exatamente esse menino que ela está elogiando. Depois de cumprirem tudo, aí termina o Evangelho, depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, por isso que eles considerados justos, voltaram a Galileia para Nazaré, sua cidade. Então, Jesus nasceu em Belém. Quando chegou o tempo de cumprimento das leis, de acordo com o Antigo Testamento, de Belém, eles foram para Jerusalém, onde narra essa Simeão e essa profetisa Ana, e onde cumpriram as normas. De lá, já foram diretamente 130 quilômetros, mais ou menos, para Nazaré, onde Jesus vai ser criado por 30 anos. Dentro da família, junto com seu pai, numa vila pequenininha, vivendo a vida humana normal, como todas as pessoas vivem. Isso é muito importante. 30 anos vivendo a vida normal de todo mundo, até aos 30 anos, segundo Lucas, Jesus já começa a assumir a sua missão de nos mostrar o projeto do Pai, de ajudar os outros, de ser o grande missionário do Pai. Então agora esse menino, quando eles chegaram lá na cidade, é uma vila pequena, aqui chama cidade, mas é uma vila pequena que é Nazaré, o menino aqui crescia e tornava-se forte no físico, crescia em saúde, portanto, cheio de sabedoria, quer dizer, sempre fazendo as coisas que constroem a vida, e a graça de Deus sempre estava com ele, para ajudá-lo, fazê-lo crescer. Ele que é orientado com certeza pelos pais, ele que vai escolher este caminho que ele nos trouxe do Pai. A igreja hoje, dentro dessa leitura, ela nos coloca mais 2 leituras que são ligadas mais à questão da família. A família, a primeira leitura, ela fala da honra que os filhos devem ter para com seus pais, para com sua mãe e para com o seu pai. E aqui vai dar o valor muito grande da necessidade, da importância da família em que nós nascemos. E que é puxado pelo sangue. E aquilo que é puxado pelo sangue se torna família, se torna parente.
E aqui a leitura do livro do Eclesiástico está mostrando que é muito importante os filhos reconhecerem e aceitarem seus pais, ajudar eles principalmente na velhice. E uma coisa que acontece na natureza, que todos nós experimentamos, não é a última vez ou a primeira vez, que a pessoa idosa, ela acaba ficando lelé da cuca e acaba fazendo coisas inconscientes porque já perdeu o uso da razão, fruto simplesmente da força da natureza. E por isso que ele pede os filhos precisam compreender essa situação e nunca gozar, e nunca brincar com aquilo que o pai, fora da sua razão normal, acaba fazendo e acaba cometendo, mas sempre sendo obedientes. E aí ele coloca que os filhos que fazem isso alcançam o perdão dos seus pecados e são beneficiados e recebem a graça de Deus. E a maior graça é que quando eles crescem e ficarem velhos, os seus filhos vão respeitá-los. Porque isso é uma coisa que se aprende. Respeitar o pai e a mãe, a gente aprende. E vai aprender dos pais. Como nossos pais respeitaram os seus pais. E porque isso vai passar de geração em geração, portanto, ele é muito importante esse respeito dentro da família. A segunda leitura, que também fala da família, é correspondente isso a uma outra leitura da carta aos Efésios, quase igual, mostrando aquilo que é essencial para a convivência humana. E, sem dúvida, também dentro da família. Mas a família ele trata no final. Veja bem as palavras que ele disse, que é para a gente poder conviver o projeto de Jesus. Irmãos, vós sois amados por Deus. Isso é uma consciência que nós precisamos ter. Deus sempre nos ama. Mesmo quando nós erramos, Ele nos ama e quer nos ajudar a sairmos dos nossos erros. Muitas vezes a gente se revolta contra Deus. Deus, como Pai, Ele ama a todos nós. Vós sois os seus santos eleitos. Por isso, se nós somos amados por Deus e somos seus santos eleitos, como deve ser o nosso comportamento? Então diz assim Paulo: revesti-vos de sincera misericórdia, sincera bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros. Isso é muito importante, porque seria a paciência que nós temos uns com os outros, com os desvios que nós fazemos, com os erros que nós cometemos. A gente precisa aprender realmente a compreender a situação do ser humano, que às vezes se degrada tanto, mas apesar disso precisamos ter essa atitude de ajudar sempre, em qualquer situação que se encontre. Isso não está dizendo dentro da família apenas, está dizendo dentro da vida. Porque aqui precisamos entender que Jesus, Ele nos trouxe, além da família de sangue, Jesus nos trouxe a nova família de Deus, onde nós nos tornemos irmãos, por nós reconhecermos filhos todos do mesmo Pai e, portanto, irmãos uns dos outros. Por isso a nossa solidariedade. A característica básica que a igreja normalmente deve nos dar é esse sentido da gente se tornar amigo, fraterno de outras pessoas, construindo a grande fraternidade e a grande comunhão, além daquilo que deve existir pela própria natureza, pela nossa família de sangue. Então, e por isso que a comunidade, vocês podem perceber, a fraternidade que muitas pessoas, pela participação, assumindo trabalho juntos, ajudando aos outros, cria esses laços e se tornam irmãos. Quantas pessoas se conhecem e quando ficar sabendo que precisa, vai lá, corre para ajudar, porque se tornam amigos, se tornam uma nova família. Essa é a nova família de Jesus, que segundo Jesus disse, naquele fato muito importante, a sua mãe e seus irmãos estão aqui te procurando. E Jesus disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São aqueles que ouvem a palavra de Deus, que é o ensinamento de Jesus. A palavra de Deus é o ensinamento de Jesus, é o projeto de Jesus. Aqueles que ouvem o meu ensinamento, portanto, e as põem em prática.
tentam viver, portanto, o ensinamento de Jesus é resumido em vivermos em paz uns com os outros. Por isso a grande fraternidade, por isso a grande solidariedade que deve existir. Por isso, então, Paulo fala, ou quem escreveu esta carta fala, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente se um tiver queixa contra o outro. O apelo sempre ao arrependimento, a pedir perdão, a pedir desculpas. Como o Senhor vos perdoou e sempre nos perdoa, muitas vezes nós que não nos perdoamos e nós que duvidamos do perdão de Deus, né? Mas como o Senhor vos perdoou, Ele nos perdoa sempre, assim vocês devem perdoar-vos também. Mas, sobretudo, é o mandamento no Evangelho de São João: amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Esse é o projeto que Ele está propondo para a nossa vida viver. É uma maneira de conviver juntos nessa criação que Deus nos deu. E quem vive isso, ele está vivendo do reino de Deus. Quando a gente perdoa alguém, quando a gente ajuda um outro, ser solidário, a gente cria esses laços de fraternidade. Esse é um pedaço do reino de Deus. Por isso que Lucas, ele vai dizer mais tarde, o reino de Deus está perto. Lógico, só ele vai estar dentro de mim se eu perdoar. Ele vai estar dentro de nós se nós vivemos a solidariedade. Ele sempre está perto para criar a fraternidade e a paz. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo. Essa é a nova família de Jesus. E sede agradecidos, que a palavra de Cristo, olha aqui, a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, com todo o seu projeto, portanto, habite em vós. Habite em vós. Isso vai ser aplicado quando nós pedimos ao Espírito de Deus habitar em nós. Aquele canto que logo, logo nós vamos voltar a cantar. Vem-me habitar, habita em nós. É o Espírito de Jesus Cristo, com tudo isso que ele falou: bondade, humildade, mansidão, paciência, ajuda mútua, solidariedade, perdão um com o outro. Tudo isso é o projeto de Jesus que precisa fazer parte da nossa vida. E quando nós acreditamos no projeto de Jesus, o Espírito nos dá esta força para vivermos essa fraternidade. No final, ele vai falar da família natural. Da família, vai falar do pai para respeitar a esposa, vai falar da esposa para seguir o projeto da própria família, respeitando o próprio marido, e vai fazer um apelo aos filhos obedecerem também aos pais. E fazer esta convivência humana, convivência na própria natureza, aí que nós encontramos a vivência do reino de Deus. Portanto, nesse último dia do ano, a grande recomendação que a igreja está nos passando, na festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José, notem bem, viu? Notem bem aqui que é considerada essa família a família sagrada. Mas essa família sagrada, vocês vejam bem como ela é montada. Ela é montada por Maria, que concebeu o Filho pelo Espírito Santo, e é montada por José, que queria fugir. Porque o filho que ficou sabendo não foi dele. Porém, como ele era o homem justo, ele não queria estragar a vida de Maria, que se fosse fugir ou se fosse denunciá-la, o que ia acontecer com Maria? Ia ser lapidada, apedrejada. Isso segundo a lei que tinha no Antigo Testamento. Mas José está lá, criando um filho que não é dele. Por isso, nós precisamos ter uma nova concepção de família. A família ideal que sempre foi proposta é a perfeita. É o pai, a mãe e os filhos de sangue, todos vivendo em comunhão. Mas olha o mundo todo. Olha aos conhecidos todos nossos. Quantos que conseguem viver isso? A maioria das pessoas convivem juntos como uma família.
Quantas pessoas vieram do Nordeste vivendo aqui com sua tia, com sua avó? Quantas pessoas, os pais morreram e os filhos foram morar com uma família, com outra família? Por isso a ideia de família, nós precisamos perceber que não é só esse tipo de família, pai, mãe e filhos, que nem a família de Nazaré foi, porque o pai não foi realmente o pai desse menino. E ele assumiu. Eu conheci muitas famílias que quando os pais morreram, mulheres, muitos anos atrás, aonde cria 3, cria 4, e pega outra criança, que o pai abandonou e que a mãe morreu. Quantas famílias, quantas pessoas nós temos vivendo juntos no mesmo lar, e lá precisa ser a família. Por isso que Jesus coloca a nova família de Jesus, a nova família que ele nos ensina, que não é baseada a partir do sangue, mas é baseada a partir do amor que nós temos uns com os outros e convivemos juntos uns com os outros e criamos a fraternidade e somos solidários, sem muitas vezes sermos nem parentes. No mundo todo. Agora imagina na Ucrânia, imagina lá em Gaza, quanta gente está morrendo, quantas crianças estão ficando abandonadas, né? Eu lembro na Ucrânia, quando a Rússia começou a atacar, o que eles fizeram? Quantas crianças e mulheres saíram da Ucrânia para ir em outros países e receberam? Quantas famílias receberam essas outras mães com os filhos, e que até hoje estão lá? Estão dentro de uma nova família, vivendo junto com outras pessoas que nem conheciam. Essa é a família deles. É esse fato que Jesus Cristo está querendo nos mostrar. A gente é família não é porque nasceu de sangue da mesma família. Isso, sem dúvida, nunca deixa de ser. Mas a gente é família quando vive na fraternidade, no amor. Quando assumimos uns aos outros. Olha quanta gente sai do seu país para vir procurar uma vida melhor no outro país e é recebido com amor, com vizinhos, e é ajudado para criar a sua família, para encontrar um serviço. Essa é a nova família de Jesus que Ele está nos pedindo para vivermos. Vivermos na fraternidade, no amor. Esse é o novo mundo. Esses são os novos céus e novas terras, onde existe a justiça de Deus. E a justiça de Deus é fazer a sua vontade. E a sua vontade é esta: vivermos em paz uns com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio